Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de atenção básica em saúde da família, com conteúdo de cultura e práticas populares de cuidado e saúde, e nela vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares. Então, eu sou a professora Priscila, estarei com vocês para abordar um pouquinho sobre este conteúdo. Então, para isso, nós temos como objetivo de hoje compreender a importância da cultura e das práticas populares na saúde, distinguir o saber popular do saber científico, conhecer a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e vamos descrever algumas dessas práticas integrativas e complementares existentes hoje no nosso SUS. Então, dentro dessa situação, eu gostaria de saber se você já utilizou alguma dessas práticas, se você conhece alguém da sua família que utilizou alguma dessas situações que servem para cuidar, mas que são muitas vezes trazidas de gerações para gerações, seja um chá que alguém da família ensinou, seja uma música, uma massagem que ela é relaxante, com isso ela é terapêutica. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes, quando a gente fala do conteúdo práticas integrativas e complementares da saúde, se pergunta, e o que será isso? Isso é muitas vezes o que vocês já costumam até fazer, já escutaram fazer, mas agora de forma científica, documentada, com resolução, vocês vão conhecer quais são delas, quais delas o enfermeiro pode se empoderar e dentro da sua clínica, né, do seu consultório de saúde, está realizando e documentando via prontuário. Então, algumas dessas situações que vocês já utilizaram, elas sim são científicas e elas podem ser agregadas no cuidado holístico. E por que eu falo aqui, se você conhece alguém? Porque exatamente isso faz parte da cultura daquela população, da cultura que você viveu e que é passado, né, de pai para filho, para os descendentes, né, daquela geração. Porque o nosso cuidado, o cuidado de saúde, ele tem que ser um cuidado completo. E muitas vezes é visto a parte biológica, espiritual, emocional, econômica, social, mas esquece-se de onde aquele ser vive, de onde ele veio, quais são as culturas que ele carrega com ele, porque isso é fundamental para as ações que nós vamos passar como enfermeiros, para que nós possamos chegar mais próximo do nosso usuário e assim ele ter a credibilidade e ter a confiança de que nós estamos vendo ele de forma individual. E aí eu falo de cultura, estou falando de cultura e eu pergunto, o que é a cultura? É o conhecimento, é a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, tudo aquilo que foi adquirido daquela população que você está atendendo, daquelas pessoas, daquelas crenças, do local, do locus em que ele nasceu, em que ele viveu por mais tempo e que ali ele aprendeu algumas práticas no cotidiano dele, que faz parte da sua cultura. Então, essa cultura e práticas de saúde, ela tem muito a ver quando nós conseguimos utilizar um pouco dessa sabedoria das práticas de saúde, da cultura e agregar o nosso conhecimento científico, a nossa terapia medicamentosa e fazer com que o paciente, o usuário via SUS, consiga realizar o seu tratamento de forma completa, pelo que nós estamos passando para ele, quando nós conseguimos pegar lá no fundo, que é exatamente na sua cultura, de onde ele vem, porque aí ele vai conseguir ver que nós estamos fazendo um trabalho individualizado. Então, é muito importante aqui nós sabermos distinguir quais são os saberes populares e os saberes científicos. Então, os saberes populares são aqueles saberes que nós utilizamos da nossa cultura, que nós utilizamos do que nós aprendemos com os nossos antepassados. Já os saberes científicos é aquela medicina convencional que vai também trazer o tratamento. Não é porque é um saber popular que aquilo não tem rigor
ao ponto de trazer uma cura, porque ela também vai ser, vocês vão ver que muitos desses saberes populares, eles começaram a ser estudados e viraram até científicos, fundamentados e hoje sendo utilizado como um saber científico. Então, o saber popular, de tanto ele ser utilizado, de tanto observar o seu êxito, ele pode virar um saber científico sendo utilizado para os tratamentos. E o que é que nós queremos? Nós queremos é conseguir agregar os dois. Então aqui vocês conseguem visualizar que eu tenho uma paciente e essa paciente tá ali com a mão na cabeça, como se não estivesse satisfeita. Então, isso aí é uma situação que nós não queremos. Nós não queremos a nossa paciente nem aí para o que nós estamos falando. E para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso conhecer um pouco mais esse meu indivíduo. E aí aqui eu estou falando de saberes populares, de cultura, para poder trazer essa pessoa mais próximo de mim e dessa forma eu fazer com que ela se sinta tratada de forma holística e que ela não fique ali como um usuário passivo, que não está participando do andamento do processo de saúde e doença dele. Dentro dessa perspectiva, nós temos que integrar sempre a autonomia do sujeito para que ele consiga participar e eu possa atender de forma integral. E aí nós estamos falando da integralidade. Vocês vão ver que esse é um dos princípios do SUS. Se eu estou cuidando do meu usuário, eu tenho que estar atendendo dentro dos princípios do SUS. Um deles é a integralidade. Uma outra situação que nós estamos falando aqui, dentro dessa integração de conhecimentos populares e científicos, é a autonomia do sujeito. E aí essa autonomia do sujeito, vocês vão ver que a autonomia é também um princípio ético. O paciente ele tem que ter autonomia do seu tratamento para que assim ele possa ter decisões do que ele quer. Então nada melhor do que conhecer, do que integrar o conhecimento popular com o conhecimento científico para que o meu usuário consiga ser atendido de forma integral e com autonomia. E quando eu estou falando de autonomia e integralidade, eu não posso deixar de falar da PNAB 2017. Vocês já podem ter escutado em outras disciplinas, que é a Política Nacional de Atenção Básica. A última que nós temos é a de 2017 e ela tem exatamente dentro das suas diretrizes o quê? A participação da comunidade. E o que é que ela quer? Estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na atenção básica e a competência cultural do cuidado. E aí ela vem falar aqui da cultura do cuidado, que eu tenho que também trazer essa situação do cultural para trazer a autonomia do meu paciente na construção de um cuidado integral para aquela população, daquele território, daquela comunidade na qual eu atendo. E dentro da PNAB 2017, vocês vão ver exatamente essas palavras que eu fui falando. Singularidade, então o indivíduo de forma individual, né? Singular, ver a parte sociocultural, que eu devo estar atendendo ele dessa forma e de forma integral. Então isso está dentro da nossa política de atenção básica, que dessa forma eu vou conseguir realizar o meu processo de saúde e doença com o meu usuário. Então dentro dessa aula, vocês estão aprendendo um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares do cuidado. E que práticas integrativas e complementares do cuidado são essas? Algumas vocês até já escutaram falar: homeopatia, medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, plantas medicinais, medicina antroposófica, termalismo. Alguns desses eu sei que vocês já escutaram falar. Outros vocês talvez seja a primeira vez que estão escutando e é para isso que tem essa aula, para que vocês
possam entender quais são essas práticas integrativas que o SUS fornece e assim ter o conhecimento que dentro da situação de cuidado do enfermeiro vocês podem estar utilizando. Então eu venho aqui dizer para vocês que tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e ela foi criada em 2006 e é a que nós utilizamos como base dessa integração das práticas integrativas e complementares como um cuidado. Então, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, ela visa o fortalecimento dos princípios do SUS, com a prevenção, promoção, manutenção, recuperação, né, da saúde, especialmente envolvendo o autocuidado. Então, nós observamos que há algumas portarias e que foram criadas outras para incluir novos procedimentos. Então, em 2006 foi aprovada, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é essa que eu estou falando com vocês, inicialmente apenas com 5 procedimentos. Quais são eles? Acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, crinoterapia, medicina antroposófica. Em 2017 foram incluídas mais atividades de que pode ser realizada, como arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. E em 2018, no nosso SUS, né, pôde contemplar mais procedimentos, como apiterapia, aromoterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, medicina antroposófica, crenoterapia, imposição de mãos, osionioterapia e terapia de florais. Por que aqui eu fiz questão, né, de falar sobre cada uma delas? A intenção é que para que vocês escutem, saibam quais são as que existem, porque vocês podem escutar e não saberem se ela realmente é utilizada dentro do SUS, se ela realmente foi estudada e liberada para ser utilizada e quais são as que existem. Então, essa repetição mesmo desses nomes é mais para que fique na memória de vocês que todas elas têm uma portaria, uma legislação que regula quem pode fazer e como é que deve ser realizado. São várias, né, como vocês mesmos viram, atividades, então eu preciso de um aprofundamento. Então esse aprofundamento nos artigos científicos, eu coloquei para vocês vários artigos científicos, cada um falando de uma dessas práticas alternativas e complementares, práticas integrativas e complementares, para que vocês possam ler e entender um pouquinho mais como isso está sendo utilizado dentro da enfermagem, dentro dos trabalhos científicos. Trago também aqui para vocês algumas resoluções para realmente mostrar que a liberação, então o nosso COFEN, Conselho Federal de Enfermagem 2018, ele libera a acupuntura como sendo reconhecida para ser exercida pelo enfermeiro, certo? Mas lógico que ele tenha especialidade ou qualificação profissional para tanto. Então, o enfermeiro, ele possuindo qualificação, fazendo a sua especialização, ele pode ter dentro do seu consultório de enfermagem a acupuntura como um dos procedimentos. Trago também aqui uma outra resolução mais antiga do COFEN, de 97, que exatamente diz que os enfermeiros eles são habilitados a prescrever homeopatia. Então, ele pode ser prescrito pelo enfermeiro conforme, dentro da prática dele do cuidado, ele verifique a necessidade. Trago também uma outra já do Corém de São Paulo de 2011, mostrando que a massagem ayurvédica, ela também é uma prática realizada pelo enfermeiro,
desde que ele esteja habilitado e capacitado para tanto, e que ele deve ser registrado no prontuário. Então, o enfermeiro ele pode registrar quantas sessões é necessário, qual é o resultado que nós esperamos com aquela prática, para que eu consiga ter na minha excelência do meu cuidado. Então, isso tudo pode ser documentado, registrado, para mostrar a parte do cuidado científico dentro do nosso processo de enfermagem, dentro da consulta de enfermagem. Trago aqui para vocês algumas referências que foram utilizadas como base, portarias, né? Essas portarias, elas estão em anexo também na aula para que vocês possam ler cada uma e entender um pouco, além dos artigos científicos que colocarei também um link para que vocês possam ter acesso. Eu quero agradecer esse momento, quem ficou aqui, quem pôde estar um pouquinho aqui comigo hoje, e dizer que para que nós possamos ter uma presença, para que essa aula, quem não pôde estar aqui escutando, né? Mas eu preciso contabilizar, então a intenção é que vocês coloquem no fórum qual é a atividade que vale a presença e também serve de conhecimento, que vocês entrem no fórum, escolham um desses artigos que eu postei e faça o comentário no fórum da seguinte forma: coloque lá o título do artigo, depois coloque em citação, entre aspas, um trecho daquele artigo que vocês sentiram inspiração ou que vocês têm vontade de comentar, e abaixo faça um comentário crítico em relação a essa citação que vocês colocaram. Então, isso serve para a presença, como um aprofundamento, porque vocês vão estar lendo esses artigos, e qualquer dúvida eu estou lá no fórum Tira Dúvidas para conversar com vocês, para esclarecer alguma coisa que ficou. Posto também uma aula completa, aqui eu estou gravando alguns slides, mas nós temos os slides completos na aula completa para que vocês possam ter um maior aprofundamento, certo?